Boa noite a todos, bem-vindos, obrigado pela presença. Acho que esse é o primeiro, potencialmente, de muitos eventos que a gente quer fazer, né, conectando empreendedorismo, inovação com governo e terceiro setor. Acho que eu queria, primeiramente, aqui agradecer ao Marcelo e aos colegas do CGPP. A gente está começando essa parceria, agradecer as convidadas que estão aqui hoje. E eu acho que a gente poderia começar com uma rodadinha aqui de apresentações. Eu vou começar, já que eu estou com o microfone. Eu sou o Rodrigo Amantea, sou Head do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha, professor aqui do INSPER na área de inovação. E vou passar aqui a palavra para minha colega Vera. Eu sou a Vera, eu sou aluna aqui do INSPER, do mestrado de Políticas Públicas, e sou fundadora e diretora executiva do Instituto C, Criança, Cuidado e Cidadão. Boa noite, eu sou a Isabel, eu me formei em Economia aqui no INSPER em 2012, eu sou cofundadora e diretora de operações da Impulso Gov, a gente é uma ONG que atua com saúde pública. Boa noite, pessoal. Sou Marcelo Marquezini, trabalho no Centro de Gestão e Políticas Públicas. Super feliz de estar aqui hoje, nesse evento em parceria com o Hub de Inovação. Como o Rodrigo mencionou, é uma primeira iniciativa que a gente desenvolve em conjunto e temos grandes planos aí para o futuro. Quero agradecer desde já muitíssimo a Isabel, a Vera e a Amanda por essa oportunidade de escutá-las. Fico meio orgulhoso assim, né, de ter 3 ex-alunas de diferentes cursos nossos compartilhando aqui um pouco da sua trajetória. Orgulhoso, enfim, eu tenho pouquíssimo a ver com isso, mas, enfim, fico feliz de aprender, ouvir um pouco da trajetória de vocês. E, enfim, a gente pensou algumas perguntas aqui, depois também ter a oportunidade de abrir para a participação. Então, obrigado pela presença de vocês também, desde já. Amanda, por favor. Olá, boa noite a todas e todos. Sou Amanda Faria Lima, sou formada em Relações Internacionais e pós-graduada em Gestão Pública pelo INSPER, do PAGD. Eu sou cofundadora e colaboradora do Instituto de Governo Aberto, que é um coletivo da sociedade civil voltado para o fortalecimento democrático. Beleza. O Rodrigo, você começa com as perguntas e a gente vai fazendo um... Vamos só para a gente gravar o som. Isso. Tá bom, começa então. Aqui? Então. Bom, 5 minutinhos, né? Eu, como falei, né, me formei em Economia aqui no INSPER em 2012. E aí vou contar um pouquinho da minha trajetória e falar da Impulso. Depois disso, fazer um mestrado em Teoria Econômica. E no mestrado eu comecei a me envolver mais com o tema de políticas públicas, políticas sociais, e fui estudar educação. E aí, saindo do mestrado, eu fui trabalhar no Instituto Ayrton Senna. Então, comecei uma trajetória no terceiro setor. Depois disso, fui trabalhar no governo do estado de São Paulo, parcerias público-privadas. E aí fui fazer um outro mestrado, eu gostava de estudar, em políticas públicas na Escola de Governo de Harvard, na Kennedy School. E aí, quando eu voltei desse segundo mestrado, eu fundei a Impulso Gov. A Impulso é uma ONG que atua com saúde pública. A gente tem parceria hoje com 150 municípios no Brasil inteiro. E a gente gosta de falar que a nossa missão é apoiar o SUS a não deixar ninguém para trás. Então, a gente trabalha com foco na atenção primária, que é a parte, né, do SUS que é responsável por promoção e prevenção de saúde. Então, que trabalha com procedimentos mais simples, mas também com bastante retorno para a saúde, por ser promoção mesmo e prevenção. Então, cuidado com hipertenso, cuidado com diabéticos, gestantes, saúde mental, vacinação infantil. E a gente tem um foco bem forte de uso de dados e tecnologia. Então, nosso trabalho é muito na linha de apoiar os profissionais de saúde que estão na ponta a entender melhor quem são as pessoas que precisam de um atendimento
qualificar esse atendimento e ter ferramentas, né, para esses profissionais fazerem esse trabalho. Mais alguns minutinhos, vou entrar um pouco mais na nossa atuação. Então, a gente tem 2 produtos principais. Um bem focado em uso de dados, que é justamente o que a gente faz, né? Uma parceria com secretarias de saúde. A gente puxa a base dos municípios e organiza informações dos cidadãos, usuários do SUS, para os profissionais, para as equipes de saúde organizarem o trabalho do dia a dia deles. Então, a gente cria relatórios e fala, olha, essa pessoa aqui precisa de uma consulta de diabetes, essa pessoa aqui precisa de um exame, medir a pressão arterial. E aí, a gente, com isso, tenta aumentar o acesso e fazer com que os profissionais deem atenção para quem mais precisa. Então, esse hoje é o nosso principal produto. A gente, dentro da Impulso, tenta trabalhar muito com uma lógica de produto, que é bastante difícil no terceiro setor. E aí, nosso segundo foco de atuação é em saúde mental. Então, a gente qualifica profissionais da atenção primária para fazer atendimento de saúde mental de casos leves e moderados de depressão e ansiedade. A gente entende que tem muitos casos que são encaminhados para uma consulta com um psicólogo ou para um centro de atendimento psicossocial, que são lugares que têm, às vezes, uma fila muito grande ou um ambiente que uma pessoa que tem um caso mais leve não vai querer ir. E aí a gente qualifica esses profissionais para fazer o atendimento na própria unidade básica de saúde, e com isso já finalizar, né, esse atendimento e já ter uma redução de sintomas ali na própria unidade básica de saúde. Assim, essa é uma visão bem geral da Impulso. Estou animada para o debate, para a gente ir discutindo mais. Obrigada, Isabel. Bom, eu sou a Vera. Ao contrário da Isabel, acho que eu fui logo para a parte prática, assim, na minha carreira. Eu sou formada em Relações Públicas e eu trabalhei 5 anos com pesquisa de mercado, e eu sentia muita falta de ter contato direto com as pessoas e, principalmente, de trabalhar com algo no meu dia a dia que eu me sentisse mais útil, no sentido de estar fazendo o mundo melhor a cada dia. E essa era uma questão super importante para mim, então eu conversava com todo mundo que eu conhecia, basicamente, sobre essa questão. E uma dessas pessoas era uma empreendedora social que trabalhava no Rio de Janeiro, chamada Vera Cordeiro, fundadora do Saúde Criança, que é uma organização bem reconhecida fora do Brasil e no Brasil também, que trabalha com famílias em vulnerabilidade social com foco em crianças doentes. E aí, por meio dela, eu acabei fundando a organização em São Paulo, como uma franquia social, originalmente, dessa associação. Então, a gente começou trabalhando só com famílias em vulnerabilidade social que atendiam com alguma doença crônica, que tinham um tripé, né, entre a saúde da criança, a vulnerabilidade da família e a situação financeira. E aí a gente entendeu ao longo do tempo que a saúde era só um fator que dificultava mais a estabilidade dessa família, mas que todas as famílias em vulnerabilidade precisavam entender o que o governo oferece de forma gratuita, que elas não têm acesso por conta da vulnerabilidade que elas vivem. E aí, então, a gente começou a atender famílias em vulnerabilidade de forma geral. Em 2016, a organização passou a se chamar Instituto C, Criança, Cuidado, Cidadão, entendendo que, trabalhando a criança com cuidado, a gente acaba mudando e formando cidadãos. Então, é um trabalho de empoderamento das famílias, por meio do conhecimento das coisas do governo como um todo, pensando primeiro na autonomia, na autoestima da família, e como, através de cada demanda que a família tem e que a gente vai ensinando ela a solucionar pelas coisas que outras organizações oferecem, e principalmente pelo que o governo oferece de forma gratuita, ela pode ter acesso e viver de forma independente, com qualidade de vida, por muito tempo. É isso. Eu vou pegar aqui o microfone virtual. O IGA, como a gente chama, eu acho muito engraçado algumas pessoas se chamam de IGA, mas a sigla a gente chama de IGA, que é o Instituto de Governo Aberto, e a gente trabalha principalmente em três formas, né, de 3 frentes. Uma primeira de apoio direto a governos, então apoiar diretamente governos a construírem
e fortalecerem suas políticas de transparência, de participação social. E aí, nesse sentido, a gente destaca um trabalho que a gente fez com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com ODS e Governo Aberto, e também a gente apoiou a Prefeitura de Osasco a entrar na Open Government Partnership, então, que é uma parceria internacional pelo Governo Aberto. Uma outra frente do nosso trabalho é com facilitação de processos e produção de conhecimento. Então, a gente já elaborou diversos guias sobre participação, sobre governo aberto, e também facilitamos e promovemos cursos, formações, com essa perspectiva da transparência e da participação como transversal, para fortalecer as políticas públicas. E a nossa terceira linha de ação, de Governo Aberto Mais, é como que a gente pode fortalecer outras políticas setoriais a partir dos princípios de governo aberto, sobre transparência e informações imobiliárias. Também algo bem, são temas diferentes, mas como que a divulgação de informações públicas fortalece a política da gestão urbana. Então, é um pouquinho isso do ICA para você. Eu conversava com muitas e muitas pessoas, mas para preencher uma lacuna minha de motivação do trabalho, porque muitas vezes eu ia chorando para o trabalho, pensando como é que eu posso, de fato, dedicar todo esse meu dia produtivo com algo que eu sinta que eu estou contribuindo para um mundo melhor. Essa era uma questão que me pegava demais. E eu falava, fazer trabalho voluntário à noite, fazer trabalho voluntário no fim de semana nunca vai ser suficiente para mim se eu tenho tanta dedicação para algo que, para mim, não... Assim, não que eu acho que a Unilever não tenha que vender mais maionese, mas eu achava que eu precisava ter mais sentido para mim, pessoalmente. E aí, numa dessas conversas, eu me encantei muito, que foi com essa empreendedora que eu falei que chama Vera Cordeiro. E quando eu fui conhecer pessoalmente o trabalho dela, eu falei, gente, é isso que eu gostaria de fazer. E eu quero muito poder trabalhar para ela em São Paulo. Só que ela começou a me apresentar para todo mundo, como essa é a Vera Oliveira, fundadora do Saúde de Criança São Paulo. Eu tô, você é louca, eu vim aqui só conhecer seu trabalho. Amanhã eu vou voltar para o meu trabalho, enfim. E ela seguiu me apresentando para todo mundo. Então, ela chamava uma família, atendia e falava, Mariana, conta a sua história, conta como que você está achando aqui do trabalho do Saúde de Criança. E aí a Mariana contava, eu chorava, e daí ela falava, vai ser a Vera, ela vai começar esse trabalho lá em São Paulo. E eu, nossa, coitada. E aí eu sei que eu estava no aeroporto, até voltando para São Paulo, eu falei, eu acho que eu vou deixar todo esse material aqui que ela me deu aqui, porque eu não vou ter o que fazer com isso. Enfim, amanhã eu volto para o meu trabalho. E aí meu chefe, no dia seguinte, me ligou e falou, Vera, eu preciso te contar uma coisa, eu estou saindo da empresa. E aí, na hora que ele falou, e sabe quando dá um clique? E eu falei, eu também. Então, no final, eu comecei a empreender por uma conjunção de coisas e, assim, sou muito feliz com o que eu faço, mas esse não era o meu desejo inicial, era simplesmente poder fazer o bem, enfim. Que legal. Eu acho que é sempre uma conjunção de coisas, né? Assim, da minha história, eu acho que começa com uma reflexão quando eu estava lá fazendo o mestrado. Eu comecei a participar de um grupo, como se fosse uma associação estudantil, que chama Effective Altruism, que são pessoas que tentam pensar qual é a forma de ter mais impacto na nossa vida, tanto decisões pessoais quanto carreira. E aí eu me deparei assim, com essa questão, né? Tipo, como que eu posso ter mais impacto? Como que eu posso maximizar o impacto, dado que eu já decidi ter uma carreira voltada para impacto, já tinha trabalhado no governo, no terceiro setor. E aí essa questão de empreender e pensar mais filantropia de forma estratégica mexeu muito comigo, assim. Eu comecei a estudar e perceber que eu realmente acredito em filantropia. Assim, acho que tem problemas que o setor privado não vai resolver, que o governo vai ser muito lento, e aí a filantropia entra para, de forma mais estratégica, né, conseguir resolver esses problemas que são super complexos. E aí eu estava nos Estados Unidos, tinha muita referência de organização, então comecei a ver algumas coisas. E, junto com isso, eu tenho um cofundador na Impulso, a gente fazia o mesmo curso, morava juntos também. E, então, a gente teve um tempo de ir se alinhando e amadurecendo essa ideia. E aí, quando a gente estava bem perto de voltar, a gente conseguiu um primeiro financiamento para um projeto. E aí foi quando tudo começou. Então, primeiro foi a decisão de empreender, e empreender
com uma ONG mesmo. Nunca pensei em abrir uma empresa, acho que estava muito fora do propósito. A gente também já tinha decidido que seria para trabalhar com o governo, por ter uma visão comum que, para ter impacto em escala no Brasil, a gente precisa trabalhar com o governo, que é quem acessa as pessoas mais vulneráveis e, por ser muito grande, também tem muita melhoria latente. E aí, saúde foi um terceiro passo. Quando eu voltei, fundei a Impulso, comecei a fazer um projeto, fiquei 2 meses morando em Caruaru, no interior de Pernambuco, olhando, explorando problemas dentro da prefeitura, percebi que saúde tinha um potencial grande de coisas que a gente poderia fazer, e também uma visão de oportunidade, né, de achar que não tem muitas ONGs no Brasil trabalhando com saúde. E aí, também um pouco de sorte, isso foi em junho de 19, quando eu voltei. E a gente começou a trabalhar com saúde no segundo semestre de 19, e em 20 começou a pandemia. Assim, foi muito ruim para todo mundo, mas para Impulso foi um momento de bastante crescimento e visibilidade. Então, foi um momento que a gente se consolidou também como uma ONG trabalhando com saúde. Muito legal, pessoal. Enfim, acho que já dessa primeira rodada, né, eu ia pedir desculpas para a Isabel, porque ela teve que fazer esse sacrifício de ir lá estudar em Harvard, porque a gente não teve aqui o mestrado de políticas públicas na época, mas no final foi bom, porque você morou com o seu parceiro, né, então alguma coisa de lá você tirou, né, assim, brincadeira, né, óbvio. Mas também aprendi aqui com a Vera que eu tenho que começar a tratar os candidatos aos nossos cursos como alunos já, porque daí eles vão virar, né? Falar assim, esse aqui é nosso aluno, aí eles vão falar, não, eu sou aluno mesmo. Aí já entra de vez, acho que é uma boa. Mas, um pouco aprofundando a pergunta do Rodrigo, né? Eu queria agora perguntar a vocês sobre essa especificidade de empreender no relacionamento com governos, né? Quer dizer, acho que é inevitável o empreendedor ou a empreendedora de qualquer setor se relacionar com o governo, como, enfim, com tantas exigências regulatórias que a gente tem. Mas a opção de vocês, ela vai além, né? Ela tem problemas públicos como a essência do negócio de vocês e, nesse sentido, o governo passa a ser ou um cliente privilegiado, né, em potencial, um parceiro. Então, queria ouvir um pouco de vocês sobre isso, né? Como é que é empreender no setor público, né, lato sensu, né, nesse relacionamento intenso com governos. Vamos agora inverter a ordem. Acho que dá para responder assim de vários ângulos. Vou tentar pegar alguns. Bom, eu acho que tem um ponto de o seu cliente, né, no nosso caso é uma secretaria de saúde, são profissionais da atenção primária, mas a gente está dentro de um contexto muito maior. Então, por exemplo, dentro do nosso trabalho, a gente está muito alinhado a uma política nacional de financiamento da atenção primária e a gente olha para indicadores que o Ministério da Saúde já está olhando. Eu acho que não adianta muito você chegar lá, ver um monte de problema e falar, nossa, tenho aqui um app para resolver seus problemas, sem entender bem as dinâmicas em vários níveis. Entender o que é o dia a dia, o que é a política, o que são os incentivos. Então, está muito dentro dos nossos valores alavancar recursos do governo, tanto profissional, né, as pessoas que estão ali, quanto, por exemplo, dados e informações. A gente não coleta nenhum dado que o governo já não coletaria, por exemplo. E aí eu acho que, assim, talvez essa seja a primeira especificidade, né, de são contextos muito complexos. Óbvio, o setor privado também tem muita complexidade, mas acho que no governo é muito importante entender o que é o dia a dia, o que é a política, o que são os diferentes níveis de governo, como essas coisas conversam e, enfim, ter um olhar holístico mesmo na hora de desenvolver uma solução. Acho que esse é um ponto importante. Outro, não tem como
não olhar que são ciclos políticos, né? Então, de 4 em 4 anos, você tem uma rotatividade ali forçada. Sendo bem sincero, isso impacta bastante o trabalho, mas também, pelo menos o perfil de município que a gente trabalha, já tem muita rotatividade. Então, é mais um problema para a gente olhar e se atentar e entender um pouco como que a gente se comporta durante esse período eleitoral. Isso, óbvio, é super específico de governo. Acho que um terceiro também, só para fechar, hoje a gente não cobra dos governos. Foi uma opção estratégica da gente oferecer, até pelo perfil de municípios que a gente trabalha, que são municípios menores, a gente oferece as nossas soluções de graça e todo o nosso recurso, né, vem de doações. Então, tem um lado positivo de conseguir apoiar, isso é muito fácil a entrada, né? Por isso a gente está num número grande de municípios. Tem um desafio do feedback ser menos claro. A gente até brinca, assim, NPS com o governo é sempre 10. Se alguém responde assim, 9,5, a gente já fica, caramba, o que aconteceu? E, primeiro, porque é um público que não está acostumado, né? Assim, a gente chega lá, faz reunião, fala, a gente quer te ajudar, a gente tem aqui essa solução. Muitas vezes as pessoas não entendem, assim, mas de onde vocês estão vindo? É da igreja? Tipo, não entende muito essa dinâmica, principalmente na saúde, né? Que não tem muitas ONGs. Acho que na educação, Secretaria de Educação tá mais acostumado a ter ONG batendo na porta, mas Secretaria de Saúde é mais raro. Então, eles ficam muito gratos mesmo com o que a gente está fazendo. E, às vezes, não vai fazer um teste de usabilidade, assim, não ficam confortáveis em dar feedbacks honestos. Então, acho que isso é um desafio, tanto da nossa dinâmica, né, dessa estratégia de não cobrar, quanto do trabalho com o público que a gente tem da atenção primária. A gente atua também direto com o governo, numa instância... em várias instâncias, né? Mas estou pensando primeiro do burocrata a nível de rua, então, né, funcionários do CRAS, funcionários do CREAS, funcionários do Conselho Tutelar, funcionários da Defensoria Pública, que também são todos, né, funcionários do governo, e que eles referenciam famílias para a gente, né, encaminham famílias para serem atendidas, e a gente encaminha famílias para serem atendidas por eles também. E aí eu acho que tem um ponto que é fundamental, que eu acredito que a família, ela só, né, o cidadão como um todo, ele só faz seu direito valer se o governo atende ele para que ele tenha o seu direito validado. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental da relação das ONGs com o governo. E, no nosso caso, como é que a gente pode, então, trabalhar com o cidadão para que ele entenda quais são os direitos e também os deveres dele para ser, de fato, um cidadão. Então, esse, para mim, é um ponto número 1 dessa relação. A segunda é o governo como financiador, né? Então, a gente tem projetos financiados pelo governo, com Condeca e Funcad, que são os fundos da infância, tanto do município quanto do Estado. E aí, é curioso comparar com o financiamento do setor privado, tanto em termos de prestação de contas, então o detalhamento da prestação de contas do governo, principalmente na parte financeira, tem um arredondamento dos centavos. E aí, menina, para a gente definir qual que é o erro do centavo daquela... E é uma planilha que vai e volta 1000 vezes, você se acha uma burra, porque você não consegue definir onde é que você errou o centavo, e nisso você perde horas e horas de trabalho, enfim. E aí tem uma outra coisa triste, que é o quanto você tem que se defender, guardando todos os documentos que você enviou para a prestação de contas por anos e anos, porque você vai receber aquele e-mail questionando a prestação de 1916 do projeto que você apresentou e que eles perderam, e que daí você tem que perder dias e dias, se você não tem isso de forma organizada, né, tentando recuperar para devolver e não ser penalizado por conta de um trabalho que você já prestou contas, uma coisa que jamais aconteceria no setor privado. Por outro lado, eu acho que trabalhando com o governo você tem um potencial de escala e de alcance na população, oferecendo a solução do seu, né, da sua organização, que você jamais teria trabalhando com o setor privado, a não ser que seja uma fundação, né, enfim, com recurso ilimitado, mas eu acho que só via governo, de fato, que a gente consegue trabalhar para que políticas públicas sejam efetivas e consigam acessar toda a população. Acho que é por aí. Amanda? Não tem, acho que, nada muito novo para trazer, que as colegas já trouxeram super bem. Eu acho que esse primeiro ponto
eu não limitaria a só o financiamento, mas pensando em toda a relação de contratação, vamos dizer assim, né, com o governo, ela é um desafio muito específico, né? A gente também tem vários projetos, já tivemos projetos financiados por organismos internacionais, empresas privadas, e é uma relação contratual um pouco mais simples, vamos dizer. E tem essa peculiaridade da contratação com o governo. Então, a gente acaba sempre priorizando projetos, vamos dizer, triangulares, né, em que a gente está numa política pública, numa parceria com o governo, mas o nosso financiamento vem de outra organização, fundação, capital privado. Mas eu acho que um desafio específico da relação de trabalhar com política pública e uma relação intensa com o governo é a questão da contratação. Eu acho que até pelo o nosso tema, né, do Instituto ser muito voltado para a parte de abertura, transparência, integridade, a gente tem esse olhar quase sempre autocensurador de pensando, nossa, a gente está fazendo tudo certinho, isso tudo está íntegro, a gente tem toda a documentação, a gente está prestando conta de tudo, a gente está sendo transparente na nossa ação, isso é um cuidado que a gente tem também muito, muito especial. Eu acho que um segundo ponto, os desafios são compensados quando a gente trabalha, né, de trabalhar com o governo, porque a gente não conseguiria incidir em política pública de forma tão impactante, vamos dizer assim, sem ser com uma parceria com governos. Então, vale a pena. Mesmo como o nosso trabalho é com políticas públicas, vale a pena estar em parceria com governos, porque eles que vão dar escala, eles que estão impactando na vida direta das pessoas, eles que vão fazer as políticas públicas. Então, conseguir dar esse apoio, o apoio técnico, principalmente, eu acho que esse é o grande ganho, né, que compensa os desafios de trabalhar com o governo. E acho que pode ser um pouco frustrante essa variação, terceiro ponto, da questão política, tem que saber lidar. Eu acho que eu já trabalhei, né, no setor público, então a gente acaba entendendo como às vezes o gestor que você está lidando, ele está super na pauta, ele super quer fazer aquele projeto, o chefe dele precisa ser convencido, o outro chefe maior ainda nem sabe o que está acontecendo. Então, entender essas dinâmicas do setor público e navegar por elas, né? Então, então vamos conversar com o diretor, vamos conversar com o superintendente, é necessário. Então, não nem chamaria de um desafio, acho que é uma característica específica de estar trabalhando no setor público, é entender essas relações políticas que tem dentro da administração pública e conseguir navegar por elas. E às vezes pode ser frustrante, porque pode ter uma troca de gestão e uma pessoa que era super bacana e estava super engajada fazendo trabalho, ela vai sair, ela vai para outro lugar. E faz parte das dinâmicas. Mas também na minha experiência até de dentro da administração pública, eu vejo que ter uma parceria com uma organização da sociedade civil, com uma empresa, com um organismo internacional, fortalece muito o projeto que está sendo desenvolvido. Muitas coisas não deixaram de ser, continuaram, não foram abandonadas porque elas eram uma parceria. Então tem esse papel importante também, né, do lado do terceiro setor, do tipo, olha, eles estão olhando para esse tema, eles estão olhando para esse projeto, acho que é importante a gente continuar. Isso acaba, muitos gestores até falam, poxa, vocês estarem com a gente nesse projeto dá uma segurança maior. Então, é entender também como que a gente consegue navegar nessa parte política da relação com governos. Mais uma pergunta nossa, depois a gente abre para os convidados. Você quer fazer? Vocês aguentam? Posso fazer uma? Aí a Amanda pode começar. Que conselho que você daria para alguém que está ouvindo a gente aqui e que pensa, eu queria empreender, que enxergou alguma coisa como você disse, olha, a gente viu uma lacuna. Né? Então, às vezes, eu estou vendo a lacuna, mas eu não sei se eu tomo a iniciativa de ir lá para resolver
empreendendo ou propondo uma inovação, né? Porque eu acho que, no final, a atitude é muito parecida. Que conselho você daria? Primeiro, eu vou dar 2 conselhos, cheio de conselhos. Mas eu acho que o primeiro é conversar com as pessoas que estão trabalhando já em algo similar. Então, isso foi um grande aprendizado para a gente. Quando a gente falou, não, vamos fazer o instituto, vamos trabalhar com isso, a gente conversou com várias outras organizações, pessoas próximas, amigos, amigas, para entender. Entender, não a gente não sabe antes de começar a fazer. Então, poder contar com essas pessoas, né, com esse apoio, delas contando os desafios para você já se preparar, que não vai ser fácil, mas também indicando caminhos. Acho que isso, conversar com quem já está fazendo e tentar colher esses aprendizados, eu acho que é muito, muito importante. E o segundo, que para a gente foi essencial, não fazer nada sozinho. Eu acho que isso é muito importante no terceiro setor, até para a gente foi muito importante como nós somos um coletivo e atuamos com política pública. Quando você está começando, você é muito pequeno, as pessoas não te conhecem, né? Então a sua confiança vai sendo construída. Então é importante não fazer nada sozinho. Então sempre estar com parceiros. Acho que isso é super importante. Então, tanto porque você é novo, não está no espaço, não sabe, está começando, então é importante ter alguém que te oriente, mas também compartilhar esse crescimento com outras pessoas e outras organizações. Acho que são esses 2 conselhos que eu daria. Adorei os conselhos, Amanda. E eu acho que o primeiro o conselho que me vem à cabeça está bem em linha do que você falou, em ter pessoas para conversar. Eu diria ter um mentor, ou ter um conselho, né, de administração, que né, no caso de organizações, um conselho de administração forte que te ajude no comando da organização, porque eu acho que sempre o conselho é formado por pessoas mais experientes que você, e pode ser, né, assim espero, né, para a maioria das organizações, que seja um conselho forte de pessoas com áreas diferentes e que complementem o seu conhecimento e que ajudam muito nesse direcionamento. E a outra coisa, fora, né, falar com o objeto do seu trabalho, né, sejam outras organizações, sejam famílias em vulnerabilidade, enfim, que eu acho que é sempre fundamental ter isso em mente, e o porquê que você está trabalhando com aquilo, ser organizado, tanto em relação ao dia a dia do seu trabalho, quanto em relação ao planejamento que você tem. Então, ter um planejamento claro do que você quer, onde você quer chegar, e que a parte financeira caminhe junto disso para você não passar aperto. Acho que é isso. Ótimos conselhos. Ficou mais difícil para mim agora falar por último. Da minha trajetória, assim, eu acho que tem muitos altos e baixos, e o conselho que eu daria é cuidar da saúde mental e entender que te energiza, e garantir que no dia a dia isso faz parte também. Porque, assim, acho que né, você está se colocando numa posição que você vai errar muito. E também de muita vulnerabilidade, no sentido de você vai errar como uma liderança. E as pessoas vão falar, a gente sempre pede feedback, e aí sempre vem os feedbacks ali falando, pô, a diretoria fez tal coisa, e eu acho que isso mexe, aos poucos vai ficando mais calejado, mas é importante também ter os espaços que você está se energizando e fazendo coisas que conectem com o propósito, que conectem com as pessoas. Eu acho que, junto com isso, assim, tem um lado muito legal do terceiro setor, pelo menos da minha experiência, de ter pessoas incríveis e muito colaborativas. Então, também é um ambiente que eu vejo como saudável. Assim, tem pessoas que estão ali dispostas a fazer e acontecer e apoiar no dia a dia. Então, enfim, eu acho que é possível empreender, ter uma vida balanceada, profissional e pessoal, e uma boa saúde mental, mas tem que cuidar disso.
Muito legal. Eu vou fazer mais uma pergunta e aí a gente abre. E eu estou tendo alguma dificuldade de escolher qual que é a minha última pergunta, porque eu tinha antecipado uma ideia que vocês mencionaram um pouco sobre ela, né, que é a questão do desafio de lidar no ambiente com essa descontinuidade política, né, e o quanto se associar a um governo com esse risco o tempo todo, inclusive com um risco de imagem reputacional para as organizações que se envolvem com os governos e eventualmente vão ser perseguidas ou, enfim, vão sofrer algum tipo de consequência por ser associado a uma gestão anterior. Mas eu vou pedir licença para mudar um pouquinho, porque uma coisa que me chamou a atenção na apresentação das organizações é que me parece 3 casos com uma estrutura de financiamento bem diferente, né? E eu, enfim, nunca empreendi, né? Mas acompanho com um grande interesse o terceiro setor. E a literatura da produção acadêmica sobre o terceiro setor sempre pontua muito esse risco de se gerar uma dependência de recursos, né? Quando você tem um ou poucos financiadores muito fortes e que você acaba dependendo da continuidade daqueles contratos. Então, eu queria que vocês explorassem um pouco mais a questão do desafio do financiamento, tanto no momento inicial, né, que eu imagino que é um desafio tremendo para qualquer um que aqui esteja considerando empreender, como para a continuidade, né? Como na continuidade também lidar com um desafio que é o de não se tornar dependente de uma ou poucas fontes de recursos. Pergunta fácil, né? Boa. Eu gostei da forma como você dividiu, né? O desafio inicial, eu acho que tem um desafio inerente no terceiro setor no Brasil. Primeiro que tem poucos doadores. É um mercado ainda muito incipiente. Acho que tem poucos bons projetos, poucos doadores, ou seja, muito trabalho para fazer, muito potencial para quem quiser empreender. E aí tem também uma dinâmica de captar por projeto e não captar com recursos livres. Então, né, se eu vou lá e falo, olha, Impulso é incrível, olha as pessoas que a gente tem, eu quero 1 milhão para rodar meu time ano que vem. Sim, muito difícil isso acontecer. Eu tenho que falar, não, a gente vai trabalhar com 30 municípios, a gente vai fazer exatamente isso, a gente vai prestar conta dessa forma, esses são os indicadores que eu vou te mostrar todo mês. Normalmente, no terceiro setor no Brasil, a gente está mais nesse lugar de ter uma captação por projeto. E aí eu acho que, para o começo da organização, isso é desafiador porque você está explorando, né? Assim, óbvio, acho que parte de um planejamento, de uma visão do problema que você quer resolver, mas tem muita coisa que você vai descobrir ali em campo. No mundo ideal, para mim, seria ótimo ter recurso mais livre para esse começo, para essa exploração. Mas esse não é o mundo ideal, então eu acho que o começo, o desafio é você conseguir conciliar um pouco. Tem que fazer um pouco de projeto, pelo menos é o que aconteceu com a gente, e a gente ainda faz um pouco. Faz os projetos, mas ter uma estratégia clara e ter foco, porque o risco de você sair captando por projeto é você abrir muito e você não se especializar. Tem muitas ONGs, né, que estão trabalhando, a gente brinca às vezes, fala, o foco, minha ONG tem um foco que é ESG, assim, que é tudo. Mas é comum isso no terceiro setor. Então, eu acho que tem esse desafio de balancear a dinâmica de captação por projetos com uma visão estratégica e clareza do que a organização quer. Eu acho que isso está mudando e a gente conseguiu agora abrir uma porta legal, que é captar recursos internacionalmente. E lá fora tem muito mais doações não vinculadas. Aí acho que o segundo ponto de dependência... Também acho que esse pensamento é parte desse mercado muito incipiente, né? Realmente, são poucos doadores. É óbvio que as pessoas se preocupam. Pô, tô aqui te doando pelo terceiro ano consecutivo. O que vai acontecer daqui 3 anos? Acho justo do lado do doador. Eu acho que tem um desafio de tentar ir abrindo mais portas. Então, recursos internacionais, novos doadores. E
eu acho que a gente vê um pouco isso. Assim, tem alguns family offices, pessoas que estão assumindo novas organizações e, aos poucos, um mercado mais aberto, mas é um desafio mesmo. E, assim, acho que a nossa visão hoje sobre isso é... A gente tem 5 anos, né? Eu acho que teve o ano da pandemia, que foi super caótico. Talvez faz uns 3 anos que a gente tem uma estratégia mais consolidada de atuação na atenção primária, desenvolvendo esses produtos. A gente entende que a gente não precisa operacionalizar tudo que a gente faz e levar para o Brasil inteiro. Então, por ser uma ONG, acho que tem várias estratégias de pensar, a gente fala endgames, assim, estratégias de saída, que não depende necessariamente desse recurso infinito. Tipo, eu não preciso ficar para sempre num município fazendo a mesma coisa. E aí, a gente ainda não conseguiu validar, mas é algo que a gente pensa. Mas tem estratégias do tipo, a gente pode fazer coisas em código aberto, a gente pode fazer parceria com o Ministério da Saúde. Hoje a gente tem bastante entrada com o Ministério da Saúde. Então, acho que tem que quebrar um pouco a cabeça. Também tem que continuar captando, assim... Eu vejo captação de recurso que nem vendas, né, dentro de uma empresa. Assim, você nunca vai... não, o time de vendas está ali, está sempre vendendo. E o time de captação de recurso vai estar sempre captando. Mas também acho que tem que ser criativo para pensar qual que é a forma de escala que não depende de recursos infinitos. Eu concordo muito com a última frase que você falou. Eu acho que esse é o grande desafio das organizações, pensar como é que você pode ganhar escala sem ter que multiplicar todo o seu budget, né, a cada ano. Mas eu tenho uma experiência diferente, Isabel, em relação à captação. Eu acho que tem, sim, essa... Eu não vejo no Brasil tanto como um recurso limitado. Assim. Eu acho que a gente tem um potencial enorme de desenvolver a cultura de doação. Eu acho que a gente tem um país que tem pouquíssima cultura de doação, mas que tem diversas fontes de financiamento diferentes. E sem dúvida, para financiamento do setor privado e governo, você tem que explicar exatamente qual que é o centavo que você vai usar. E uma coisa que com captação internacional você não tem tanto, né? Você aplica para um recurso, sei lá, $50 mil, eles te dão e você não precisa nem apresentar notinha muitas vezes. Aqui você tem que apresentar, né, recibo, pagamento, comprovante do banco, enfim. Mas eu acho que para além o setor privado, né, tem financiamento com pessoa física, por exemplo, que é um jeito maravilhoso de você ter recurso livre para você poder sustentar a inovação dentro das organizações, eventos que as organizações podem fazer para captar recursos. Nota Fiscal Paulista, que é um recurso livre, que tem não só no estado de São Paulo, obviamente paulista no São Paulo, mas que tem vários outros estados que também estão desenvolvendo essa forma de destinação de dinheiro para organizações. Enfim, aniversário solidário com pessoas físicas. Eu acho que assim depende do foco, né? Se você define como estratégia de captação que você só vai trabalhar com captação via empresa, aí sim fica mais limitado. Se não, eu acho que o céu é o limite. Assim, eu acho que essa sempre foi uma preocupação número 1 nossa no Instituto C. No primeiro ano, a gente teve um financiador que doou 70% do orçamento para o primeiro ano, e aí, para quem quiser empreender, eu acho que essa é uma história que é uma boa inspiração. Eu ficava pensando, eu já estava com o CNPJ aberto, eu já estava tentando alugar um lugar, eu não tinha dinheiro para pagar nenhum aluguel, e eu falava, gente, como é que eu vou fazer? E pensando o que eu vou captar, tal. E aí, buscando financiadores, e daí eu encontrei um financiador, isso foi em 2011, gente, o Instituto C tem 13 anos, que chama Instituto ASE, nem existe mais, mas para quem conhece o Instituto FI, o FI é filhote do Instituto ASE. E ele fazia a ponte entre grandes investidores, pessoa física, que queriam fazer uma profissionalização da doação. Então, ao invés de você doar para qualquer pessoa que te pede, vamos se unir como família, entender qual é a missão da família e doar para uma organização e receber os relatórios de prestação de contas para saber que aquela sua doação como família está sendo efetiva. E aí, entrei em contato com eles, pedindo uma doação, explicando o que eu queria fazer em São Paulo, enfim, me apresentando, vamos marcar uma reunião.
E aí eu falei, ótimo. Ah, você chama a doutora Vera do Rio, né, para apresentar a organização com você. Eu falei, tudo bem. Aí, na semana seguinte, eles mandaram um e-mail e o orçamento eram R$300 mil que eu precisava para bancar o ano inteiro de operação. Isso em 2012. E aí eu recebi um e-mail deles falando, Vera, eu crente que era para agendar a reunião e era falando, vamos doar R$200 mil para o ano que vem. Por favor, desenhe o planejamento de como você quer gastar esse dinheiro. Foca nos primeiros 6 meses de operação, para você não ter que se preocupar com o financiamento nos primeiros 6 meses. E aí, para você fazer a operação rodar, e daí você capta só no segundo semestre. Enfim, então, assim, essa família que fez essa doação, até eu vou falar quem é a família Gereissati, que são os, né, do Iguatemi. E eles, na verdade, a gente só existe porque eu recebi esse e-mail e consegui essa doação. Assim, e depois eu fui diversificando. E aí é muito legal, porque no nosso relatório anual a gente sempre coloca um gráfico falando sobre a diversificação de fontes de renda e vai caindo a cada ano, com uma grande preocupação de não ter nenhuma fonte de renda acima de 20%, justamente para você não ter essa dependência, que eu acho que é uma coisa... Enfim, essa até é um dos conselhos que eu daria para quem quer empreender no terceiro setor também. Amanda? Bom, acho que os colegas já compartilharam bastante. Acho que compartilhando a experiência do IGA é bem diferente, acho que até pela nossa forma de atuação. A gente atua até hoje, a gente existe desde 2018 como um coletivo. Então, muito da nossa, vamos dizer, captação de recurso, ela é via as nossas pessoas físicas. Então, a gente presta consultorias para fazer esses projetos. Então, acho que isso é um caminho, é um dos caminhos que é possível para você colocar o seu negócio, né, o seu negócio social de pé. O caminho da consultoria, eu acho que é um primeiro passo. Eu acho que, pensando no perfil, né, do IGA e de organizações similares, a fonte de financiadores, sejam instituições internacionais, fundações, ela é um pouco restrita. Então, a gente tem uma dificuldade de captação. Eu acho que esse ponto da captação, como acho que a Isabel que comentou, é muito difícil você não se perder nessa captação só por projeto. Porque os financiadores, eles têm linhas de financiamento. E às vezes não vai caber exatamente com o seu negócio. E aí você, às vezes, pode se sair um pouco do que é o seu negócio para conseguir aquele financiamento. Então, ter um planejamento estratégico forte, saber onde você quer chegar e buscar a captação para que atenda esse planejamento, acho que é o mais desafiador mesmo, é o mais difícil no terceiro setor. Eu sinto também que pode ser uma dica também, é muito importante conhecer quem são os financiadores, né? Cada tema tem grupos de financiadores diferentes, é importante ter um mapa de financiamento mesmo, e colocar a captação de recurso como uma atividade que vai acontecer sempre. Sempre tem que, não pode, eu estou com um ano garantido. Vou pensar nisso em novembro. Não, tem que ser uma ação constante. Pensar na captação do recurso até para ter a sustentabilidade. E o sonho é sempre captar o recurso livre, né? Mas eu sinto que também, pela minha experiência também, é um dos recursos mais difíceis, né? Os recursos de editais também são bem difíceis. Às vezes os editais são muito complicados, tem muitas exigências, são bem complexos. Então, também é uma fonte importante de captação, mas ela demanda até um tempo para você investir para concorrer ao edital. Porque você tem que se preparar todo o projeto, toda uma documentação, isso leva um tempinho. Então, acho que esse é um desafio aí da parte do financiamento também. Legal. Abrimos umas perguntinhas aqui. Alguém da plateia? Bom, eu levo. Obrigada.
Boa noite, me chamo Letícia, eu sou graduanda em Gestão Pública, eu estou aqui com a minha colega, que ela também é graduanda em Gestão Pública pela FIP. Bom, eu tenho 2 perguntinhas, eu vou pegar a colinha aqui, tá? Uma é direcionada para todos, outra para você, Isabel. A primeira seria com a bagagem profissional de vocês, acadêmica, o que nós, jovens gestores públicos, precisamos ter de habilidade para conseguir impactar, só um momento, significativo na área da política pública. A direcionada para você seria, visto que a Impulso oferece trabalho para mais de 150 municípios, como que é essa peneira de projetos e como chega nesses municípios? Vou deixar. Vou responder a primeira. A segunda, antes, que é mais fácil. E aí depois a gente faz a rodada todas. A maioria dos municípios que a gente trabalha são municípios pequenos, assim, entre 10, 30 mil habitantes. E a gente seleciona esses municípios, alguns critérios. Primeiro, os indicadores que eles têm da atenção primária. Então, como eu falei, né, a gente segue uma política de financiamento nacional que tem alguns indicadores específicos. Percentual de gestantes que fez 6 consultas de pré-natal. São 7 indicadores no total. E aí a gente seleciona municípios que estão pior nesses indicadores. Um outro critério de seleção até linkando com a questão de financiamento, a gente ganhou um edital do BNDES, foi bem significativo para a organização em termos de recurso de match funding. Então, para cada recurso que a Impulso capta, o BNDES coloca mais R$1. E isso privilegia, o edital é focado em municípios do norte e nordeste do Brasil. Então, a gente também olha mais para esses municípios. E aí, a forma como a gente chega nesses municípios, eu acho que tem muito a ver com a gente estar atuando numa área que não tem muitas organizações como a gente. A gente divulga o nosso trabalho, faz webinário, e entra muito profissional de saúde. Assim, a gente faz webinário às 7 horas da noite e tem assim 3 mil pessoas e são enfermeiras, técnicos de enfermagem do Brasil inteiro. E aí a gente tem uma base de dados acho que tem 25 mil profissionais de saúde, bem de ponta mesmo. E aí, com isso, a gente consegue filtrar, né, coordenadores da atenção primária, quem é o público-alvo que a gente quer pegar, e faz essa seleção. Então, fazer esse contato inicial com o município costuma ser fácil. Acho que tem um desafio depois, no funil, de engajamento mesmo. De uma vez que você está lá oferecendo a ferramenta, garantir que eles estão usando. Mas o interesse inicial por não ter muitas outras soluções da forma como a gente oferece, né, gratuita, e também por ser uma ONG, assim, acho que os profissionais veem com muito bons olhos que a gente não está tentando vender um produto e que é sem fins lucrativos, abre bastante porta. Sobre a outra pergunta, fechei aqui. A bagagem profissional para ter impacto na gestão pública. É isso? Boa. Bom, eu acho que é muito a gente falou aqui, assim, da vivência, né, do dia a dia, de entender bem o problema, entender bem as políticas, o contexto que você está inserido, tentar ter esse contato direto com as pessoas ali, acho que fazer, no nosso caso, assim, fazer visita de campo, entender como que é o dia a dia de uma UBS faz muita diferença. Eu também já trabalhei no governo num cargo mais de gestão, na Secretaria de Governo, bem distante da ponta, mas eu acho que passa pelas mesmas coisas. Assim, o governo é complexo, pode ser frustrante, são muitos níveis de tomada de decisão. O incentivo não é claro, né? Tem o incentivo político, tem o incentivo do propósito, tem, às vezes, só confusões ali no meio do caminho. Então, eu acho que tem muita paciência, assim,
eu desconfio sempre que falam de ganho rápido no governo, sabe? Ah, não, tem muito mato alto, muita coisa que dá para fazer rápido. Sim, é verdade, mas meio que tudo demanda tempo e persistência, assim. Então, eu acho que essas competências relacionadas à resiliência, paciência, leitura de contexto, influência, são muito importantes para trabalhar no governo, muitas vezes mais do que o técnico, né? Na Impulso a gente fala bastante, políticas públicas baseadas em evidência. É verdade, isso tudo é lindo, mas eu também acho que ninguém discorda dessas coisas, sabe? Então é meio se questionar por que ninguém está implementando. E aí acho que tem esses desafios mais complexos. Eu vou te falar mais sobre o terceiro setor do que sobre o governo em si, tá? Mas do terceiro setor eu acho que essa é gente que faz, assim. E você, de fato, você assim, tá disposta a ir lá e arregaçar as mangas e fazer, assim, porque no final das contas tem muita gente que quer trabalhar e aí chega ali na hora e não vai. Então acho que só de você ter, né, assim, a iniciativa de fazer essa pergunta, talvez você já seja uma dessas pessoas, sabe, que tá a fim de ir lá e fazer acontecer. Que eu acho que assim, posso falar, acho que por muitas organizações do terceiro setor, que o que falta ninguém tem tantos recursos para pagar milhões de funcionários. Você, né, você vai receber uma visita, possivelmente você que vai ter que servir o café, você que vai ter que ir lá fazer o café, você que vai ter que tirar o café, você que vai ter que... Enfim, então... É isso, assim, e o café versus todas as outras atividades, né? Só um exemplo. Acho que, só para complementar, concordo muito com as colegas, acho que é super importante conhecer bastante qual que é o seu tema, qual que é essa política, porque ela vai ter, e entender que ela vai ser complexa, então não entender pelo menos todas as facetas dessa política que é complexa, com certeza. Acho que trabalhar no setor público demanda muita perseverança, muita paciência, mas eu acredito também que é importante celebrar as pequenas conquistas como conquistas. Porque às vezes a gente fala, impactar, nossa, eu quero fazer, sei lá, vacinar 80% das crianças, etc, etc. Isso é um impacto gigantesco, sim. Mas tem outros impactos também que são muito importantes, vamos dizer, de processo, quando a gente está no setor público, que vão contribuindo para o grande impacto. Então, acho que também celebrar essas pequenas conquistas. Eu acredito muito, acho que o que a Vera falou, né, de ter esse espírito de fazer. Eu acho que no setor público ele vai ter outras regras, outras dinâmicas, mas se você tiver com esse espírito também de fazer, a gente vai achando as brechas para fazer o que a gente acredita, o que a gente acredita ser certo acontecer. Então, acho que é ter essa perseverança de entender o contexto, onde você está, e falar assim, bom, com essas ferramentas que eu tenho, com esse espaço que eu tenho, o que eu posso fazer? Às vezes você vai fazer um treinamento, ele já vai ser muito impactante. Isso é impacto também, porque você já vai estar falando com diversos servidores de uma política específica que vai estar melhorando o atendimento. Você já está tendo impacto. Então, entender com o que você tem, o que é possível fazer e tentar concretizar. Acho que é isso. Eu acho que uma outra habilidade pode ser bacana, mas é uma coisa muito pessoal. Mas eu acho que ter um planejamento, né, onde você quer chegar, que te oriente as suas ações, eu acho que é muito bacana, porque você também não perde o foco fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. São essas dicas que eu daria. Opa, mais uma. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Patrick. Como eu pude ver aqui as 3 colegas, né, se expressando, eu no início aqui eu estou na dor, né, depois que eu vou empreender. Então, estou começando esse mercado agora na área da gestão e políticas públicas. Me chamou a atenção o INSPER por já ter um know-how e uma referência dentro do mercado. Eu estou desenvolvendo atualmente um projeto na área
da GovTech, voltada para a inteligência fiscal com gestão pública. Inclusive, trabalha exatamente em algumas pautas que foram tratadas aqui, tanto na parte da saúde pública, da atenção primária, como também na parte ambiental e educacional, que são indicadores que são avaliados para repasses de ICMS nos municípios brasileiros. Então, o projeto está mais voltado para o estado do Piauí. Sou da região Nordeste, sou de lá, então eu estou iniciando esse projeto. E a minha pergunta para nossos colegas aqui é como a gente conseguir empreender nesse momento da era das revoluções simultâneas. Nós temos aqui GovTech, nós temos aqui HealthTech, nós temos aqui FinTech, enfim. São áreas hoje de tecnologia que nós estamos vivenciando, principalmente a era da inteligência artificial muito forte, está chegando. Então, como é que a gente consegue hoje, como empreendedor, avançar em plena essas revoluções simultâneas? Essa era a minha pergunta e uma reflexão também para os demais colegas. Obrigado. Quem ajuda? Quem começa? Eu vou deixar vocês, hein? Eu ia falar para você começar. Vamos lá. Bem, eu acho que, conselho genérico, acho que a tecnologia ela é meio, né? Acho que a gente tem que entender que problema a gente está resolvendo, né? Eu acho que pensar que, por mais que a gente está vivendo um boom tecnológico, né, a gente sempre vai ter essa reflexão de qual é a aplicabilidade, qual é o problema que a gente está, né, qual a lacuna, como disse a Amanda, né, que a gente está resolvendo. Porque se a gente acerta né, na definição do problema, aí a tecnologia ela vem a serviço daquele problema que a gente quer resolver, né? Então, esse seria o meu primeiro conselho. Assim, acho que focar muito tecnicamente a gente fala o job to be done, né? O problema do usuário que você está tentando resolver, ou o problema do governo que você está tentando resolver, ou a lacuna que ninguém está olhando, né? Ninguém está olhando para aquele lugar ali onde tem uma oportunidade. E depois acertar na solução, né? Que é como que eu articulei tudo, né? E como que isso vai se sustentar no médio e longo prazo. Esse seria o conselho que eu dou. Eu vou passar para os colegas aqui. Acho que eu queria complementar, pegando esse gancho do professor Rodrigo. Acho que eu também acredito muito de entender o que você quer trazer, né, de contribuição para essa política pública, então entender a fundo qual que é essa política pública, qual que é o problema dela, qual é a contribuição. A tecnologia vai ser meio e vão ser toda semana, né, a gente tem uma tecnologia nova, tem até aquelas brincadeiras na internet do ano. A trend do ano passado era o chat, desse ano já não sei mais, é o chat GPT. E aí do ano que vem qual que vai ser, entendeu? É a IA do WhatsApp. Então, assim, sempre vai ter uma novidade, mas o problema, a inovação é tentar buscar uma solução nova para um problema que é antigo, né? Então, acho que ter claro qual que é o problema, acho que é bacana. E pegando a última fala do professor Rodrigo sobre construir e focar na solução, eu acho que, como é uma solução para a política pública, eu acho que é bacana pensar em construir a solução também de forma colaborativa. Construir a solução com quem está envolvido no problema. Então, seja com o gestor público, seja com o usuário do serviço, porque quando você está inserido no problema, você tem outras perspectivas do que pode funcionar ou não. E o que de fato é uma solução. Diferente de quando a gente está de fora. Então, acho que seria bacana, nesse processo de empreender, também ouvir e construir, na medida que for possível, junto com quem está trabalhando, vivenciando aquele problema. Eu acho que é uma ação bem bacana. Acho que só complementando o que a Amanda falou, como você mencionou o ICMS, quando eu falei sobre a nota fiscal paulista, não sei se você sabe, mas é sobre o ICMS também.
Então, nem sei se é uma coisa complementar ou não, mas eu acho que vale a pena estudar esse programa e desses outros estados que também utilizam o ICMS para repassar recurso para outros projetos, porque pode te dar alguns bons insights. Também só vou complementar, assim, mas do que eu vejo na saúde, acho que tem muito problema que é bem feijão com arroz, assim. E aí, várias vezes a gente vai falar da Impulso, fala, não, a gente trabalha com dados e tecnologia, e aí já vem, nossa, mas então vocês usam e modelos preditivos para saber se a pessoa vai ter uma doença no futuro. E não, assim, é bem mais simples que isso. A gente mostra que a pessoa é diabética, manda um WhatsApp para a pessoa fazer um exame Papa Nicolau. E eu acho que em muitos problemas do governo é esse o nível de solução que a gente está falando, sabe? Óbvio, acho que é bom estar atento às tecnologias e a hora que for para a gente usar a inteligência artificial, entender como usar isso, né? Mas hoje, por exemplo, a gente não usa porque não está alinhado com os problemas que a gente está resolvendo. E que talvez é isso, né? Porque está muito longe da população mesmo que usa os serviços públicos e, enfim, né, muitas pessoas, né, nem sabem ler. Obviamente que o acesso à internet, a grandíssima maioria tem, e daí o que a gente talvez tenha que pensar é como tem soluções tão simples que possam chegar para essas pessoas da forma mais didática possível, né? Mais um? Rodada final. Vamos lá, tem mais 2 perguntas aqui. A gente... Opa! Meninas, eu queria perguntar para vocês se tem alguma receita de bolo. Tipo... Não? Mas então... Mas assim, vocês poderiam contar um pouco, porque vocês, a Vera contou um pouco de como que foi essa primeira experiência de captar o recurso e já começar o trabalho, mas sempre pensei assim, pelo menos você vai ver nos livros, eles falam, monta o seu plano de negócio, procura investidor, sei lá, eles tentam, todo mundo tenta passar uma receitinha, a gente sabe que não é bem assim, mas vocês podem contar um pouquinho de como que foi, então, pelo menos esse primeiro momento que vocês terminaram o processo e falou, agora eu vou começar, entendeu? Eu acho que a gente pode coletar 3 perguntas e aí a gente roda as respostas. Então, eu tenho uma dúvida para vocês 3. Vocês 3 trabalham em organizações sociais. E por que vocês escolheram trabalhar em organizações sociais e não diretamente dentro do governo? Obrigado. Inicialmente, queria agradecer aí os depoimentos muito interessantes. Meu nome é Eduardo Delamana, eu sou arquiteto e eu trabalho com desenvolvimento territorial e economia urbana. E, na minha área especificamente, os projetos são de longo prazo. E é muito difícil medir resultado, estabelecer indicadores de performance nesses projetos de longo prazo. Então, eu queria escutar um depoimento de vocês nesse sentido. Como é que vocês criam esses indicadores, né? Como é que é a forma para vocês medir, que vocês conseguem medir esses resultados desses projetos? Obrigado. Opa, agora eu já volto com o microfone. Estou fazendo... Não fui na academia hoje, mas... Quem quer... Primeiro, a receita de bolo. Alguém quer falar sobre a receita de bolo? Eu comentei sobre financiamento e, obviamente, que eu acho que esse financiamento só veio porque tinha um plano muito bem desenhado que eu apresentei, né? Então, acho que o ponto número 1 foi ver benchmark, né, das outras organizações que já existiam seguindo essa mesma metodologia no meu caso, e acho que, se esse não é o caso, é que outras organizações similares, ou que você pode buscar a referência de alguma forma, para desenhar o plano para os próximos 3 anos, foi o que eu fiz dos 3 anos, né, enfim, entendendo qual que era a equipe básica que eu precisava, qual seriam os salários que eu iria pagar e qual era, então, enfim, o orçamento completo daquilo. Depois, o segundo conselho que eu recebi e que eu repasso é ter um conselho de administração forte, porque no dia que você vai fazer a assembleia de fundação da organização, você já precisa nomear quem são os conselheiros, e eu acho que esses vão ser os grandes desbravadores com você, né, daquela sua ideia. Depois tem uma parte burocrática que é,
né, entrada do CNPJ, abrir conta no banco de ONG é um terror. E daí vai a parte do dia a dia em si, da implementação do projeto, e aí é dia a dia, né? Correndo atrás da implementação, da captação, captação, tendo em vista sempre qual é o planejamento que você desenhou, e aí sempre lembrar de refazer esse planejamento quando ele, né, um ano antes dele vencer, para você ter de novo clareza e realinhamento com a equipe inteira do que é a missão daquela organização que vocês estão buscando. Eu vou responder ao contrário, assim, o que eu acho que não é receita e o que eu faria diferente. O começo ali foi conjunção de fatores e um pouco de sorte. A gente queria empreender e tinha uma pessoa, a mentora, que falou, tá bom, financio aqui vocês. A gente tinha muito pouca visão assim, de qual era o problema que a gente queria resolver. E aí, eu acho que no terceiro setor dá para ser bem mais intencional em relação ao problema, porque não precisa de tanta experimentação, né? Product Market Fit, assim, dá para você fazer... Tipo, dá para fazer muita desk research e entender assim, o que são os grandes problemas, o que tem de benchmark no mundo. E aí vou citar uma organização que eu acho bem legal, que chama Charity Entrepreneurship. Eles fazem exatamente isso. Tem um time de pesquisa que fica olhando para grandes problemas do mundo, que são resolvíveis, né? Ninguém está olhando lá, putz, resolver conflito no Oriente Médio. Não, é mais simples, assim, são coisas bem objetivas. Sei lá, aumentar métodos contraceptivos em países africanos, que isso pode ter um impacto enorme. São coisas mensuráveis, acho que já linka com a próxima pergunta. E aí eles têm um programa de incubação para acelerar ONGs que vão trabalhar com esses problemas que já estão definidos. E essas ONGs vão testar ali se as hipóteses que já foram levantadas, de fato, será que a gente consegue implementar, ensinar as pessoas a colocarem DIU em tais países? Então, é bem fechadinho, assim. E aí, com base na minha experiência, com base nessa organização, talvez algo no meio do caminho, assim. Acho que não precisa ser super experimental, sair com uma visão clara de qual é o problema que você quer resolver, por que ele importa, quem que já resolveu isso no mundo. Pode ajudar muito a captar dinheiro. Acho que isso linka com a captação. Vou já emendar, tá? Posso? Tá bom. A gente tem de trabalhar com problemas que são mensuráveis. E, assim, entendendo a limitação, né? Acho que nem tudo é mensurável no mundo. Tem muito problema que não é, que eu acho que é o seu caso. A gente fez uma escolha pelo processo de captação e também pelo que a gente acredita de entender que, para nós, fundadores, isso era importante. A gente ia dormir melhor à noite sabendo que a gente tem um impacto que a gente consegue medir. Eu acho que vem muito da nossa história, assim, os dois são economistas, trabalharam no governo, a gente teve essa vontade de empreender, mas a gente não tinha nenhuma relação pessoal com o tema de saúde, né? Talvez seja diferente, arquiteto. Então, para a gente foi mais fácil pensar a partir de indicadores e de coisas que a gente consegue medir. E aí a gente consegue definir bem, assim. E aí tem um jargão no terceiro setor, né, que é a teoria de mudança. Você ter muito claro o que é o fluxo ali daquilo que você está fazendo, as atividades, entregas, resultados. E, assim, eu acho muito importante ter isso bem definido. Mesmo que algumas coisas não sejam mensuráveis, entender, né, o que você não consegue medir, mas você não consegue medir, por que aquilo importa? Tem alguma literatura, tem alguma coisa que justifique? Assim, no fundo, a gente quer impactar a saúde das pessoas. A gente não consegue medir os resultados na saúde das pessoas, mas a gente usa muita literatura para falar, importa fazer mais um pré-natal, importa fazer um exame de hemoglobina glicada. Então, ter essa teoria de mudança amarrada, eu acho bem importante. E aqui, assim, entendendo que é mais complexo falar de desenvolvimento urbano, territorial, do que de saúde. A saúde tem essa cultura, né, mais forte de evidências. Mas, ainda assim, acho que é importante ter esse fluxo super bem desenhado. Vou também tentar passar pelas três. Eu acho que o primeiro, né, o primeiro momento compartilhando na experiência do Liga, eu acho que é importante ter um equilíbrio entre planejamento,
Mas, contando da nossa experiência, a gente estava muito se planejando. Então, a gente falou com pessoas, a gente até contratou uma consultoria para ajudar a gente a fazer o nosso planejamento, não sei o quê, mas a gente estava um pouco no labirinto do planejamento. Aí uma pessoa muito querida, que também trabalha no terceiro setor, falou assim, vocês têm que colocar na rua, do jeito que está. Tem que saber que vocês estão colocando o instituto. Um projeto que era convidar pessoas para fazer rodas de conversa sobre temas de governo aberto, especialistas. E aí foi muito de utilizar, a gente já trabalhava no tema, num outro viés do governo, a gente estava indo para a sociedade civil, era a gente chamar as pessoas que a gente conhecia, que eram pessoas parceiras, de confiança, confiavam no nosso trabalho, e a gente colocou na rua. Enquanto estava construindo, enquanto estava captando. Então, eu acho que também tem um equilíbrio de se planejar, sim, mas em algum momento tem que arriscar, né? Acho que dar um pulo. A gente se colocou na rua, a gente não tinha CNPJ, mas a gente falou, a gente quer fazer esse instituto, essa é a nossa missão, a gente quer fazer assim, vamos falar sobre o assunto. E foi assim que a gente começou, porque no começo você tem que construir essa credibilidade também, né? Você tem que mostrar que você entrega, você tem que mostrar o que você está vindo fazer, mas também que você tem capacidade de entregar. Então, tem que acho que o equilíbrio entre um bom planejamento, que é essencial, mas também se arriscar um pouquinho de colocar na rua. Acho que esse compartilhando que foi a nossa experiência no começo. Porque organizações da sociedade civil, né, e não estar ou continuar no governo. No meu caso, eu saí do governo, eu ainda trabalhei no governo enquanto estava no IGA, eu acho que isso é importante, estava com esse trabalho conciliando os dois, depois fiquei só na sociedade civil, mas eu acho que é muito de uma decisão pessoal de entender que no governo já dei a minha contribuição no que era possível e agora eu estou em outra perspectiva, dando uma contribuição diferente. Eu acho que é muito isso, mas também muito de uma decisão pessoal. Acho que tem muitos gestores e gestoras que estão no governo fazendo um trabalho muito importante, assim como a sociedade civil é essencial para tanto fazer o controle social, garantir que as políticas estão seguindo um rumo que entendem como melhores, e também ter a sua independência. Acho que isso, independência política, acho que isso é bem importante. E a parte dos indicadores, acho que é bem difícil, acho que é uma política muito complexa, né, da gestão urbana. Acho que o que a Isabel trouxe de ter indicadores vinculados a essa teoria, qual que é a mudança, né, que quer ser feita, então entender qual que é a mudança que você deseja com esse projeto, com essa ação, com esse portfólio, e construir os indicadores a partir disso. Acho que é legal eu dividiria em 2 tipos de indicadores, talvez. Acho que indicadores de desempenho, que você consegue medir o que você está fazendo, se o que você planejou está, né, acontecendo, e indicadores de impacto, que aí são as mudanças. Mas entendendo também que esses indicadores de impacto, você está trabalhando suas ações que você está medindo pelos indicadores de empenho, você espera que impacte naquilo, mas elas também, os indicadores de impacto não são totalmente controláveis, vamos dizer assim, eles dependem de outros fatores que às vezes estão fora do seu escopo. Então, acho que é isso, meus centavos aí de contribuição. Bom, obrigado. Eu acho que, né, a gente encerra por aqui. Eu queria fazer um último comentário contextualizando um pouco tudo que a gente discutiu nessa última rodada aqui na escola. Acho que a gente tem trabalhado no Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha com essa lógica de que a receita é basicamente entender quais os ingredientes que você tem para fazer acontecer, né? Que eu acho que é muito o que Amanda, Vera e Isabel contaram aqui, né? É um sócio, é um entendimento de uma lacuna, e eu acho que a Amanda falou muito
bem, assim, é colocar para rodar, né? Em um determinado momento, é qual o risco que eu estou correndo e que recurso eu tenho para fazer a coisa acontecer, né? E a receita se dá, né, muito dentro dessa configuração, que é diferente de você falar, olha, e para onde eu estou indo, um pouco do planejamento, né? O que eu vou adicionar a essa receita. Então, acho que agradeço as convidadas que trouxeram também muito da nossa metodologia aqui no Hub. A gente acredita muito nisso, né? O que a gente tecnicamente chama de effectuation, né? Que é você pegar o pássaro que você tem na mão e a tua crença de que aquele problema vale a pena ser resolvido, ou que aquele propósito vale a pena, né, para você como empreendedor, e como que você tira aquilo do papel e começa a fazer. Depois, eu acho que conecta muito também, Marcelo, que, né, acho que talvez você queira contar mais, mas assim, acho que a teoria da mudança é fundamental, né? Acho que o colega que perguntou sobre, né, as questões relacionadas à habitação, a gente tem o Centro de Cidades aqui na escola, que está muito focado nesse universo, e eu acho que a gente tem o Matrix, porque tudo que diz respeito a impacto, né, a teoria da mudança é fundamental, né, para inovar, para empreender de forma mais segura, vai te dar um norte, vai te dar uma delimitação assim, do que fazer, né, porque senão a gente pode se perder no meio do caminho. E aí, dito isso, vou passar para o meu colega Marcelo, que acho que você quer falar algumas palavras antes de terminar, certo? Não, sobretudo agradecer mais uma vez às nossas convidadas, que eu acho que, enfim, expectativas altas e superadas, acho que foi muito bacana. Agradecer a todos vocês, todos e todas que estiveram aqui hoje, que se interessaram, e acho que muito do propósito dessa iniciativa em conjunto, né, do Centro de Políticas Públicas, um hub de inovação, é formarmos e fortalecermos uma rede, né? Então, fico super feliz com quem está chegando, vamos conversar, voltem mais vezes, né? Peguem o contato agora no final, né, das pessoas para a gente seguir conversando e, né, enfim, com a expectativa de que numa próxima a gente, né, inverta de, né, posições, traga alguns e algumas de vocês para cá para compartilhar das suas experiências também. Acho que é por aí, mas enfim, agradecer muito a todos que ajudaram a realizar esse evento de hoje. É isso? Muito obrigado, pessoal. Valeu. Tá bom.